Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aula e hoje eu vou falar sobre consumo e consumismo. A gente às vezes usa essa palavra de modo assim indeterminado ou na linguagem coloquial de qualquer jeito. Ah, fulano é consumista, não sei o que lá, o consumo e tal. Mas às vezes na esfera acadêmica e principalmente na sociologia ou na antropologia do consumo, eles são mais do que simples palavras, eles são conceitos que os autores usam para desenvolver certas ideias acerca das práticas de consumo que envolvem a nossa sociedade. Para entender melhor sobre o consumo e o consumismo, eu vim trazer as reflexões do Bauman, contidas nesse livro aqui, Vida para Consumo, em relação aos conceitos, como ele desenvolve os conceitos e como ele diferencia os conceitos principalmente, que é até muito bacana assim para quem estuda marketing, comunicação, moda, dá uma lida, porque a leitura é super fácil, super gostosa, a nível de graduação, e tem umas discussões e até algumas curiosidades bem interessantes. O vídeo de hoje é para discutir e compreender melhor o consumo e consumismo na visão do Bauman, porque existem inúmeros outros autores que desenvolvem os seus próprios conceitos para chegar mais ou menos na mesma conclusão: consumo e consumismo. As duas palavras a gente tende a achar que são palavras muito parecidas, que são palavras que às vezes determinam a mesma coisa e na verdade não são. O Bauman ele conceitua e diferencia cada uma delas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o consumo. Para ele, o consumo é algo quase metabólico, ele está ligado ao ciclo biológico de todo ser humano. O consumo é algo sem limites temporais e históricos, ou seja, ele é algo muito mais ligado ao ser humano do que ao contexto e ao espírito do tempo de cada sociedade. Ele é inseparável da sobrevivência biológica, ele é tão antigo, claro, quanto os seres humanos. Vamos ser práticos, o consumo está ligado diretamente às necessidades básicas do ser humano. A principal delas, claro, comer para viver. Você consome comida para você poder sobreviver, enfim, e não tem muita diferenciação de padrão entre culturas. Você vai comer em todas elas para poder viver. Em civilizações mais antigas, a gente pode falar sobre o consumo de roupas no sentido de que a indumentária era necessária muito mais para cobrir o corpo, proteger o corpo, tanto das influências externas do frio, quanto de qualquer doença, enfim. Isso sim era consumo. O consumo deixa muito menos espaço para inventividades e possíveis manipulações ao longo do tempo. Então, ele é muito menos ligado às culturas, como eu falei antes, e ele é muito mais ligado ao biológico. Já na outra faceta temos o consumismo. Esse a gente entende bem, mas o consumismo ele só surgiu muito tempo depois do consumo, porque ele surgiu através de todas as mudanças que foram sofrendo a sociedade, e ele é refletido na dinâmica do modo humano de ser e estar no mundo. O consumismo é totalmente ligado à sociedade, à cultura e à historicidade. Mas como é que houveram essas mudanças do consumo para o consumismo? Não foram mudanças muito rápidas, mas foram mudanças significativas e drásticas no modo de produção, na sociedade e principalmente no modo do homem lidar com o mundo que o cerca. Isso começa principalmente quando o homem primitivo para de colher e comer, colher e consumir imediatamente e passa a haver um excedente de produção, uma lógica de estocagem de comida. O que o Bauman sinaliza como um período paleolítico e de estocagem. Ele conceitua e chama isso de revolução paleolítica. Essa revolução paleolítica, ela pôs fim na era dos coletores e começou a era da estocagem. Foi o primeiro e muito importante ponto de ruptura dos modos de produção. Os modos de produzir e os modos de armazenar foram evoluindo com o tempo, claro, como toda sociedade, e ela deu origem a um
milênios depois, ao que o autor chama de outra revolução, revolução consumista. A partir da revolução consumista que a gente vai entender melhor a lógica do consumismo em si. É a passagem do consumo ao consumismo. Mas o que é, afinal, o consumismo em si? O consumismo, ele tem muito a ver com a nossa capacidade de querer, desejar, almejar as coisas. E principalmente ter a necessidade de que essas experiências que nos deram prazer se repitam de novo e de novo e de novo, às vezes num looping eterno. É quando essa busca por sensações, as sensações que nos dão prazer, viram base fundamental da economia. Ou seja, a economia só existe porque o ser humano está buscando, através dela, satisfazer os seus desejos e as suas necessidades que não são mais básicas. Então, o consumismo se configura como um arranjo social que está ligado à reciclagem de vontades e desejos constantemente. O consumo, ele é basicamente humano, e o consumismo, ele é social. É claro que essa sensação de prazer pode vir através de coisas intangíveis, como serviços. Pode ser uma viagem, um tratamento estético, coisas que a gente não pode possuir, segurar, ter, mas que também causam uma sensação de prazer e que a gente está sempre em busca de repetir essa sensação de prazer. Nossa, é querer sempre viajar, é querer sempre fazer um tratamento estético que deu certo. Isso é um consumismo, mas o consumismo que o autor destaca aqui, ele é muito mais ligado aos bens de consumo, ou seja, ter, reter, consumir no sentido de posse, no sentido de acumulação de coisas, de objetos. No campo do consumismo da moda, tem gente que é viciada em sapatos, então tem uma parede de sapatos, e às vezes são sapatos que a pessoa nem usa e às vezes esquece que tem, mas ela sabe que tem, e ela sabe que tem muitos. Então, cada vez que ela compra mais um, ou cada vez que ela entra em contato com aquela coleção, ela sente prazer em ter e possuir objetos tangíveis. É uma questão de ser dona daquilo, de ter prazer em ter aquilo, porque os objetos, eles são valorizados, então eles trazem uma sensação de posse, de apropriação. Para quem os tem, ele pode ser valorizado em relação ao conforto que ele traz e principalmente pelo prestígio que ele traz ao dono. O status, o reconhecimento social que ter e possuir aquele objeto traz àquele que o comprou. Mesmo já dentro da esfera e da realidade do consumismo, o Bauman, ele divide em dois tipos de sociedade de consumo. O que ele diz ser, durante a modernidade, estável, o que eu chamaria de modernidade, ponto. Seria a sociedade de produtores como conceito. Essa sociedade de produtores, ela é muito mais focada no trabalho do que nos objetos em si. Para ele é evidente um desejo humano de conformidade. É a época das fábricas e da sociedade de massa. Essa sociedade se baseava na padronização e na rotina de comportamento de cada um, para facilitar a disciplina e a subordinação dessas massas. Esses indivíduos, eles tinham satisfação na promessa de segurança e em planos a longo prazo. Eles não se baseavam no prazer imediato. Os objetos e as relações de consumo eram muito mais focadas na prudência e na durabilidade. E a sensação de prazer era muito mais ligada na confiabilidade e na qualidade desses bens de consumo do que no prazer de tirar eles da loja. Era bom ter, mas era bom ter durante muito tempo. Depois dessa tal fase estável da modernidade, que eu chamei de modernidade, ele cita uma nova configuração de sociedade chamada Sociedade dos Consumidores, que para mim aparece a partir da transição entre modernidade para pós-modernidade, que é a nossa contemporaneidade e a nossa realidade atual. Dentro dessa sociedade de consumidores, o desejo que se transforma no principal atrativo do sistema. As pessoas associam a felicidade não às satisfações das suas necessidades, mas a um volume cada vez maior e mais incessante de novas necessidades e novas
saciações que não acabam mais. Surge uma urgência, uma pressa, uma velocidade em satisfazer os nossos ímpetos, os nossos desejos através dos objetos, dos bens, da compra dos bens de consumo. E o autor tem uma citação que eu gosto bastante para exemplificar esse momento. Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem novas necessidades e desejos. O advento do consumismo augura uma era de obsolescência embutida dos bens oferecidos no mercado e assinala um aumento espetacular na indústria da remoção do lixo. Ou seja, é um looping eterno. O mercado cria novas necessidades, a gente satisfaz aquela e ele cria novas e a gente satisfaz aquelas, e é como se fosse uma corrida de gato e rato, e a gente está sempre buscando o prazer e eles estão sempre oferecendo novos prazeres. Assim surgem cada vez mais bens estocados, obsoletos, que não fazem mais sentido pra gente. E o autor sinaliza uma coisa muito importante, que é a consequência disso tudo, um problema na contemporaneidade, que é o acúmulo de lixo. Um lixo composto de bens que eram urgentemente necessários naquele momento e que rapidamente se tornam descartáveis. A instabilidade desses desejos, ela se harmoniza perfeitamente com os tempos fluidos que nós vivemos. A fluidez de todas as relações, tanto as relações interpessoais quanto as relações de consumo. A fluidez no sentido de rapidez e de laços fragilmente rompíveis, que é uma vertente que o Bauman trabalha em grande parte da sua bibliografia. É uma sociedade que tem uma cultura que não permite planejamento a longos e longos prazos. Coisas que nos trazem prazer agora já não trazem mais daqui a algum tempo. É tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido, é tudo muito agora, já. Bauman cita no livro, quando está contextualizando essa sociedade de consumidores, o autor Stefan Bertman e o seu conceito de cultura agorista. A nossa sociedade está se tornando cada vez mais imediatista. E por fim eu deixo aqui uma outra citação que define perfeitamente esse consumismo dentro da sociedade de consumidores. Bauman diz: a maioria dos bens valiosos perde seu brilho e sua atração com rapidez, e se houver atraso, eles podem se tornar adequados apenas para o depósito de lixo, mesmo antes de terem sido desfrutados. Eu te dou um exemplo muito fácil, que qualquer um tem em casa. Quantas vezes você já abriu o armário e tinha uma blusa ou uma roupa, qualquer coisa com uma etiqueta ali ainda, que você nem lembrava que tinha comprado? É isso. Traduz perfeitamente essa ideia. Às vezes o prazer do consumo, ele está no ato da compra, ele está no ato de desejar, de namorar, de endeusar aquele produto, até o momento que a gente compra e ele perde completamente o encanto. Outro autor que tem uma visão muito parecida com essa do Bauman e que desenvolve isso é o Sudjit, que afirma que a nossa relação com certos objetos é tão efêmera de compra que esse amor, essa paixão que a gente tem por eles, esse desejo incontrolável, não sobrevive nem a um toque. Ele perde a graça no momento que sai da vitrine. Ou seja, a gente quer comprar, mas a gente não necessariamente quer usar. É o fato só de ter, de poder possuir, não o fato de desfrutar daquele objeto. Essa sim é a lógica da sociedade de consumidores. Esse é o consumismo. Não é uma necessidade básica sua, é uma necessidade principalmente calcada em desejos e suprir anseios, às vezes até sentimentais. Concluindo, o consumo é a necessidade do corpo, enquanto o consumismo é a necessidade da alma. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro texto.